Olá pessoal, voltamos. Você está no Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da sua TVC. Lembrando do nosso canal do YouTube que quando esse programa for pro ar, vai sair simultaneamente no nosso canal no YouTube, que é @reconnect.brasil ou reconnect.brasil, você encontra no YouTube, tá? Lembrando também que o áudio desse programa tá também na sua plataforma de streaming, que você encontra o nosso podcast, tá ok? Acompanhe-nos também nas redes sociais, @reconnect.brasil, tá? Hoje aqui conosco, Karina Greco, a nossa amiga, convidada, companheira, ela acumula funções. Então, acumula funções. Ela aqui com a gente hoje falando sobre a apometria quântica, uma técnica, inclusive criada, sintetizada por ela, tá? Que é difundida, que ela difunde isso no mundo inteiro, né? Dando palestras e cursos. Inclusive tem um trabalho belíssimo, nós falamos no primeiro bloco, no Hospital Universitário de Santa Catarina, né? E hoje a gente falando sobre tecnologia do espírito. Antes de voltar para a pergunta que a gente acabou o primeiro bloco, o Roberto queria... Eu quero fazer uma consideração sobre o primeiro bloco. Eu não sei mais onde é que eu estou na pauta. Eu me perdi totalmente. Mas vamos conversar, porque tá bom. Não. Então, assim, né? Eu que falei que não dava pra fazer nada. Não rola. Não, Com a Karina não acontece, a coisa flui. A gente já foi, né? Já foi pra história, pra Sartre, já foi pra tecnologia, já foi pra apometria. Não, e o papo tá bom assim. Eu costumo dizer que o papo fica bom quando a gente fecha o computador, desliga o tablet e dizer, cara, acabou a pauta, não tem mais pauta. Mas eu lembro muito bem da última pergunta que, inclusive, eu lembro porque foi eu que fiz, né? Então, graças a Deus que o meu HD ainda não deu tilt. Não deu tilt. Então, a última pergunta foi, Karina, diante de tudo que a gente falou, você acredita que essa visão romântica que nós ainda, que a maioria das pessoas tem sobre espiritualidade, né? Ela é uma visão ultrapassada? Uma visão equivocada? Não é uma visão equivocada. Problema, eu sempre falo assim, o problema é semântica e de conceito. O que realmente nós podemos considerar espiritualidade? Então, tudo que a gente idealizou, por exemplo, como paraíso, por exemplo, como mundos, outras dimensões, vamos falar da nova era, né? Sim. Outras dimensões, quinta dimensão, templos de luz, lugares, planetas maravilhosos. Eles provavelmente existem, mas são simplesmente realidades do próprio universo. Então não tem nada de paranormal, anormal, divino, mais que a gente aqui. Tudo faz parte da própria criação. Então, o que a gente pode considerar ali? Bem, obviamente, lugares mais bonitos, lugares onde a gente idealiza, pensa que vai ser melhor, que não vai existir essa maldade, essa violência, essas coisas todas, que todo mundo quer chegar no paraíso, quer criar um paraíso. É um conceito e um programa que foi inserido na humanidade, nós temos isso. Por outro lado, nós temos também a lembrança de que talvez a gente passou por esses lugares. Não é consciente, talvez não esteja dentro da nossa parte consciente, talvez inconsciente, e a gente procure esse ideal. Agora, isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso são simplesmente realidades do universo, onde as partículas e átomos vibram em outras frequências. Quanto mais rápido esse movimento se dá, mais sutil a matéria é, a densidade é menor e toda e qualquer polaridade negativa da própria dualidade do universo manifestada vai ser mais light, porque a gravidade é menor e porque essas cargas negativas provavelmente não tenham um campo fértil para se desenvolver, como a China, aqui na Terra, na nossa densidade, a gente tem. É só isso. Karina, uma pergunta. A gente vê que houve uma evolução grande e nos últimos anos muito rápida das ciências, da tecnologia. Certo. A nossa espiritualidade, nosso conceito de espiritualidade, o que somos por dentro, enfim. Evoluiu na mesma velocidade ou a gente ainda está atrasado? Eu acho que ainda a gente está assim, se eu for fazer uma geral assim, do coletivo, acho que a gente não só está atrasado, sino que nos últimos tempos a gente deu uma recuada boa. Assim, eu tô Fez um downgrade. até preocupada com isso, né? Porque realmente a coisa está feia. Está muito feia. Mas, enfim, a espiritualidade mesmo, assim, no sentido mais puro, digamos, do conceito mesmo, é o que a gente é dentro. O existir, é a nossa consciência, a nossa conexão, a nossa origem, é o estudo, o aprofundamento de tudo isso, de onde que a gente vem, independentemente de personalidades, de divindades,
de entidades, todas essas entidades que as pessoas acreditam provavelmente existam. Tá? Mas são pessoas, eu sempre falo, são consciências nem que a gente, com funções diferentes, com histórias diferentes, em lugares diferentes, podem interagir com a gente? Pode, por que não? Né? Tem pessoas que têm interação. Inclusive tem aquele livro, né? Eram os deuses astronautas, que ele inclusive ele fala nisso, né? Que os grandes deuses do passado, na verdade, eram grandes astronautas, né? Pode ser, a gente pode sair agora com tecnologia para um lugar e para outro planeta, e, enfim, tá? Isso aí é uma coisa. Voltinha, né? Isso é um assunto para outra história. Mas eu vou te definir bem essa história. Hoje, quando eu trabalho nos meus cursos, eu criei um conceito bem simples que as pessoas conseguem entender. Nós vivemos em uma. É virtual, né? Numa horizontalidade e fazemos parte de uma verticalidade, tá? Então, o que isso significa? Se a gente vai falar sobre dimensões, sobre realidade, sobre anjos, entidades, enfim, todos esses seres, eles não interagem na nossa dimensão. Tipo, nós vivemos no terceiro andar, aqui nós estamos, ou quarto, né, dimensão física, material. Provavelmente no apartamento do lado, que seja o apartamento número 4, né? E no outro, número 5, talvez também tenha pessoas vivendo. Só que como esse apartamento ele vibra em outra frequência, para nós ali não tem absolutamente nada. Então, todo mundo está vivendo na mesma horizontalidade, simplesmente vibrando em diferentes frequências. Agora, imaginem quantas realidades como essas existem no nosso universo, sendo que apenas 4% da matéria é isso aqui. Ou seja, o restante, 96%, pode ser outras realidades com outras pessoas, com outras consciências, ocupando outros corpos, que algumas pessoas podem, pela tecnologia de espírito que nós temos, que cabe a nossa multidimensionalidade, a nossa expansão de consciência, a própria mediunidade, sensitivo, intuição, enfim, aquilo tudo que a gente chama, a pessoa pode ter uma percepção de tudo isso. E pode visitar o apartamento número 4, não sabe que está visitando o número 4, pode falar, ali mora um fulano que se chama João, ele foi muito legal comigo, né? Então agora ficou meu amiguinho. Então, tudo isso é uma interação normal e natural. Normalmente as pessoas chamam isso de espiritualidade, e não é. Isso simplesmente é o próprio universo se manifestando na sua multidimensionalidade, onde nós temos diferentes frequências e onde tudo está feito de átomos. Então, tudo faz parte do universo, tudo faz parte de um Deus, vamos chamar assim, de uma fonte. Tudo, até esse microfone, esse óculos, essa xícara, é tudo feito de átomos. Quem transformou esses átomos no terceiro apartamento aqui que a gente mora foi o ser humano, porque Deus nos desceu aqui para fazer essa xícara. Ressonância. A gente acabou aprendendo a fazer essa xícara. Se teve interferência de pessoas que já sabiam fazer essa xícara aqui e ensinaram para nós, pode ser. Então, assim, comunicação com os espíritos, a gente poderia dizer que não seria mediunidade, em si, uma forma de dois seres de dimensões diferentes se comunicar através de uma tecnologia que nós não entendemos. É uma tecnologia que tem a ver com a nossa multidimensionalidade. Por exemplo, se eu tenho um corpo que pode ir no quarto andar, e no momento que eu estou dormindo, eu saio e eu vou no quarto andar, né, que é normalmente o que a pessoa faz quando dorme, né, vai para outra dimensão, enfim, eu posso interagir com pessoas ali. Agora, a lembrança que eu posso ter aqui do que acontece ou não acontece, isso é totalmente relativo. Se eu posso fazer isso consciente, também tem pessoas que têm esses dons, essas faculdades, né? E fazem isso, isso não tem problema. Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade, é apenas tecnologia espiritual, né? São as qualificações que uma alma tem, uma consciência tem, as ferramentas, os corpos, os veículos, as diferentes dimensões do universo, realidade e tudo mais. Mas aonde que a gente encaixa essa espiritualidade? É na verticalidade. Que essa verticalidade tem a ver com a consciência. Tem a ver com a capacidade que a consciência tem de entender e compreender o universo, seja cientificamente, ou seja misticamente, vamos falar assim, ou seja, dentro de outras dimensões. Tem a capacidade que a pessoa tem de entender e compreender os conceitos como o que é o amor, o que é a sabedoria, o que é a verdade, e poder realmente manifestar isso, seja onde estiver, no terceiro apartamento, no quarto apartamento, no quinto apartamento, ou lá nos porões
Mas, Karina, se a Das gente tem esse vitórias. contato por uma espiritualidade, uma entidade, ou um espírito evoluído, ou se é pelo nosso amigo da dimensão do lado, do outro apartamento, não são formas diferentes de falar a mesma coisa? O que importa, né? Como isso impacta na sua vida, como isso lhe Sim, claro, transforma. transforma. Então, assim, seria teoricamente relevante se você está lidando com um espírito, que você acredita que é um espírito, ou um anjo, ou uma entidade, ou se é alguém de outra dimensão. O que importa é que você tenha esse O contato importante é e se evolua. exatamente, o contato que tu tenha, a índole que essa entidade tem. O nosso problema grande Temos péssimos vizinhos também? temos vizinhos de todo tipo. Quando tu te mora para um prédio, tu tem vizinhos de todo tipo. Eu fico imaginando o síndico de um prédio assim. Né? coitado. Imagina o síndico. Ele está cheio de reclamações, né? Desse prédio aqui da Terra. Mas eles vêm também, você acredita que eles também possam, os nossos vizinhos do 7º apartamento, eles podem vir nos visitar no 3º apartamento para ajudar a pregar um quadro? É mais difícil. Não, acho que eles não vêm para ajudar a pegar um quadro. Acho que talvez a gente tenha mais condições de ir visitar, tomar um chacinho lá que a gente. Estou vir acompanhando aqui. a metáfora, tá bom. Então você não acredita que a gente tenha, por exemplo, paradores que de repente assim, tá o Bernardo, a Karina e o Roberto, vamos ajudar aquele pessoalzinho ali que tá passando. Eu sempre faço uma pergunta assim. Tem pessoas que acreditam que existem várias dimensões e que nós estamos, digamos, de alguma forma melhor que outras consciências que estão em situações... Sério? A gente tá melhor do que alguém? Que chamam umbrais, infradimensões, tá. essas coisas todas. E eu sempre pergunto assim, quantas vezes por dia você vai ver seus amiguinhos lá para ver se está tudo bem? Cri. Por que alguém do 5º, 6º, 7º apartamento teria que estar pendente do que a gente faz e já fazer? Isso não existe. A não ser que tenha um interesse concreto e a não ser que tenha um pedido concreto. Ou que tem um nível de evolução consiga Ou vir que aqui e a a gente gente tenha não consiga... muita sorte de ter alguém que se preocupe pela gente. Então, isso é um pouco assim, eu chamo assim, que a gente tem que acabar com esse apadrinhamento cósmico, que a gente acha que nós temos padrinhamento. Nós temos bons amigos ou aqueles que não gostam da gente. É igual, como em cima e embaixo em cima. Funciona do mesmo jeito. Você está morando num prédio, você tem o vizinho do lado que se dá bem e o outro que não se dá bem. Tá? O que importa aqui é o nível de compreensão e consciência e talvez a polaridade que essa consciência tenha, literalmente. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Se eu estou no século, sei lá, por exemplo, vamos falar um pouco de tecnologia. Existem tecnologias que hoje a gente sabe que são portais. Podem ser abertos portais. Por quê? Os governos já fazem isso, temporais, dimensionais, chamados de Stargates, tudo mais. Imagina um portal desses no século XII, saindo um cara ali naquele portal. Imediatamente isso vai ser chamado de quê? De uma divindade, ou seja, vai ser divinizado. E, inclusive, se a gente vai na arte, nós vemos esses portais em várias pinturas, onde sempre entidades como Jesus, como santos e tudo, mas sempre aparecem com aquelas coisas douradinhas em volta, essas luzes em volta, porque talvez sejam pessoas que apareciam dessa forma, como também existem várias manifestações de voadores, naves e tudo mais. Tá? Isso é tecnologia que foi divinizada e que virou uma espiritualidade, um conceito dentro Então, da espiritualidade é a criação humana. Então, assim, não é que seja criação humana, é que nós estamos chamando uma coisa que não é com um nome que significa uma outra coisa. É só isso. Então, quando a gente entende que a verdadeira espiritualidade tem a ver com o existir, tem a ver com a consciência, com a capacidade de se libertar, talvez, de crescer, de evoluir, de ser feliz, a capacidade que um ser tem de ser feliz, de crescer em todos os níveis, e que não tem nada a ver, porque se eu tenho um mentor, tenho um parador, tenho um tio, Porque pensa bem, na tua família eu tenho 2 tios, Bernardo, uma madrinha, um avô. Eles podem ser meus mentores? Podem me ajudar. De repente, um dia minha avó fica comigo, outro dia meu tio me empresta um dinheiro para poder viajar. Aí tudo bem, mas a minha capacidade de... O caminho é seu. O caminho é meu. Esse caminho vertical de conexão com o divino é meu. Rapaz, acreditando que a gente tinha parado, estava difícil, agora sem acreditar ficou, agora pegou pesado. E eu quero conhecer esses portais, muito. É na história, tu vai ver um monte dessa história. Eu quero ver, eu quero estar lá, eu quero entrar e não voltar mais.
Karina, realidade virtual, realidade aumentada, essas tecnologias que a gente já usa no celular, isso tem alguma influência na nossa... Traz uma influência boa e ruim. Porque eu sempre falo, traz uma influência boa no sentido que a gente consegue ter uma outra visão, né? Uma outra compreensão, uma outra, como eu falaria assim, um outro ponto de vista, talvez, de coisas que podem existir em outros lugares, em outros universos, em outras realidades. E um ponto de vista negativo, como, por exemplo, uma pessoa que se liga àquilo e não consegue sair dessa história e poder centrar-se em saber o que é, distinguir, né, o que é uma coisa e outra. Então, tudo é bom e tudo é ruim, porque nosso universo é dual. Então, eu sempre falo, desde uma simples raiva pode ser boa ou pode ser ruim. Às vezes, o movimento de raiva te leva a fazer uma coisa legal que tu não conseguia fazer. Às vezes, uma raiva te leva a fazer uma coisa muito ruim. O que determina isso? Porque a raiva é a raiva. Uhum. Cri. É um programa. Não, a eterna busca libriana do equilíbrio. Não? Programa. É um programa raiva. Programa medo. Então, sentimento é um programa. São programas. E tem gente mal programada. Muito mal programadas. E com manipulações, que são as crenças. Tudo que a carga da pessoa, tudo que traz. E porque a pessoa não ouviu outra coisa. A religião é o ópio do povo, então. Né? Quão marxista, cara. A religião estiver no seu papel e talvez é importante para algumas pessoas. Entende? Isso é inegável que tem pessoas que enquanto essa pessoa está seguindo aquele caminho e ela é feliz e livre, tudo certo que ela acredita em Papai Noel, sei lá, em Coelho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, na fadinha do dente. É como na criança, por exemplo, a criança acredita na fadinha do dente e ela é feliz. Então, tem alguma coisa errada? Não. Não, daqui a pouco ela vai crescer e vai saber que aquilo não existia, mas ela vai achar muito legal. Agora, se a fadinha do dente, alguém começa a falar, olha, se tu não te comportar direito, a fadinha do dente vai vir de noite, vai te assustar, ela não vai te deixar nada. Então, tu vai fazer aquilo, porque senão ela não vai deixar para ti nada. Aí, tu tá manipulando, por exemplo. Tá. Mas, Karina, nesse sentido... Uma ideia na pessoa que não vai ter uma boa experiência com a fadinha. Mas a culpa, ela é a base de todas as religiões, praticamente, ou quase todas. A culpa é medo. Mas a culpa é incutida. Mas perguntar uma coisa, Bernardo, desculpa. Não, pode falar. Acabou? Acabei. Mas, Karina, então assim, sintetizando... não, ele tá perfeito. Não, cara, ele tá se especializando cada vez mais. Também. Eu tô morrendo de medo daqui a um ano. Eu tô com medo também. Eu tô muito com medo. Eu vi um de Carmen Miranda. Vai ser ótimo. Ele vai criar moda. Mas, assim, sintetizando, né? Uma consciência na hora do boom, né? Arquitetou todos nós, arquitetou tudo que existe. Claro que existem as cocriações também, que a gente pode falar nisso daqui a pouco, se der tempo a gente pode falar no outro papo, né? As cocriações, né? Mas foram criadas leis que autogerem toda a realidade, né? Que se baseia basicamente em causa e efeito. Uhum. Mas essa lei se pode eliminar. Tem umas leis, por exemplo... Eita. Não, tá dando... Bugou. Cancela a lei. Bugou. Então vamos lá, cara. É filosófico. O papo já tomou um torno filosófico, né? Mas as leis do universo estão intrínsecas na matéria. Por exemplo, é uma questão... Está programada, alguém programou. Então, por exemplo, para manter o universo dentro de uma ordem, existe uma lei de gravidade, senão a coisa é um caos. Uhum. Só que essa lei de gravidade, como influencia nossos corpos? A gente sabe que o corpo físico, por exemplo, se tem muita gravidade, a gente vai afundar, não vai conseguir andar. Não, mas se assim, tem Karina, pouca gravidade, a gente voa. Mas, por exemplo, a partir do princípio que nós temos 99% energia e 0,1% de matéria, vamos dizer assim, né? Porque matéria, na verdade, não existe, né? Então, assim, porque... Tudo é matéria. Não, ou e nada é matéria ao mesmo tempo. Né? Eu acho que são as duas coisas. Tudo é matéria. Não, tudo é matéria e tudo é energia, né? Então, partindo do princípio, por exemplo, vamos lá para voltar para Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? Massa é igual a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. Então, o que nos separa... é uma ciência humana, viu? Vocês filosofaram. O que nos separa... É uma ciência humana. O que nos separa, o que separa a energia da matéria é a velocidade que ela vibra,
né? A frequência, Então, a frequência. Então, energia e matéria é a mesma coisa, coexistem no mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Partindo desse princípio, a nossa densidade energética da Terra, assim como a gravidade, é que atraem os corpos que vivem cá. Sim, corpo biológico. Eu tô falando do corpo biológico. Tá, mas entendendo que nós temos o corpo, energeticamente falando, fisicamente falando, nós temos o corpo que a nossa mente, que a nossa vibração acopla. Pronto, então nós temos o corpo que nós merecemos ter. Baseado onde nós vivemos, quer dizer, nada é sem querer. O tipo de corpo que nós temos, ele é projetado, ele é ressoado pela consciência, pelos corpos que nós temos, pela onde nós vivemos, e atraem espíritos que vibram também em ressonância com esse corpo e com esse lugar. Em parte sim, mas em parte não. Por exemplo, para eu ocupar um corpo biológico, né, eu tenho que ter, minha consciência tem que ter uma compatibilidade genética com esse corpo. É isso aí. E energética. Não só. Frequencial. Energética. Frequencial. Mas genética também. Tá? Então, por exemplo, eu não poderia nunca, dentro dessa teoria, encarnar num cachorro. Porque eu não tenho uma compatibilidade estrutural, genética, frequencial, sei lá, mental, intelectual. Essa história que a gente reencarna como cachorro reencarnação do meu trisavô não existe. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem tudo de todos os reinos. Que isso é importante deixar nesse corpo, a gente tem todas as substâncias de todos os reinos. Tá? Mas a gravidade, ela funciona de diferentes formas em diferentes níveis onde a gente se manifesta. Sim. Tá? Então, qual seria o supra-sumo dentro desse... Aonde estaria o grande pulo existencial? Aonde estaria realmente o encontro com o espírito? Aonde estaria literalmente dentro do nosso universo, dentro do nosso ponto de vista material, daquilo que a gente vê, e também em outras dimensões onde a gente tem outros corpos, mente, alma, espírito, sei lá o quê. É simples, é bem simples. No momento que uma consciência vence a força gravitacional, seja na parte física, material, mental, o que seja, ela se liberta, ela simplesmente passa a estar no todo, porque ela não fica mais atrelada a nenhum planeta, a nenhum lugar, a nenhuma realidade. Ela tem a total liberdade de estar em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as Mas isso consciencialmente? Consciencialmente, mas a consciência, para se manifestar, precisa um veículo. Tá, mas o veículo, né? A própria matéria escura, a própria energia, o próprio quantum. Não, o veículo vai ter que ser condizente com uma compatibilidade genética. Por exemplo, nós somos consciências humanas. Então, nossos corpos são corpos humanos. Existem vários corpos humanos. Altos, magros, gordos, sei lá. E existem, ao mesmo tempo, muitas raças humanoides, de muitos seres humanos em diferentes realidades. Provavelmente a força gravitacional vai fazer com que um seja mais baixo, outro mais comprido. Sei lá, não sei, eu não conheço, né, assim, para saber. Eu não lembro, né? Não lembro, né? Mas eu estou só tirando em base em fundamentos teóricos e científicos, né? Então, existem muitas coisas. Esses corpos vão se fazendo cada vez mais sutis na medida que a gente vai mudando dimensionalmente. Sim. Então, veja só, falando na consciência e falando na espiritualidade, né? Eu sei que deve estar o tempo já para... Não. Vamos falar. Não, falando do corpo e da espiritualidade, veja só, eu posso ter um corpo físico vibrando numa densidade material, onde a gravidade é forte, e onde eu, de alguma forma, interajo com uma densidade muito grande. Sim. Enfim. Mas a minha consciência vibra noutra poderia estar vibrando Sim. dentro de outro patamar, que é dentro dessa verticalidade que eu falo. Tá? No momento que eu vou para uma outra dimensão e deixo esse corpo físico, eu também poderia estar em um corpo menos denso, mas a minha consciência continuar vibrando em outro lugar. Mas essa situação poderia ser ao contrário também. Sim. Ou seja, eu poderia estar com um corpo extremamente sutil no que se diz respeito a esse corpo físico e a minha consciência ter uma série de programas polarizados mais para o negativo que para o positivo. Que estando numa dimensão mais sutil, isso aí não pesa tanto, mas no momento que eu passo a ocupar um corpo material e físico, aquilo vem com tudo. Uhum. Mas não é questão de castigo, não é questão de
de que a pessoa caiu porque se comportou errado, não sei aonde veio parar aqui. Nem merecimento. Nem merecimento, nem não merecimento. Uma questão matemática física. Ah, Karina, eu tô adorando isso. Aí que vai a história, a diferença. Então, além de que a gente não tem moral, porque a moral não existe, a gente não pode determinar o que é bem e mal, o certo ou errado. É porque é relativo, né? Assim, é extremamente relativo. E nesse ponto de vista também é totalmente relativo. Então, como na consciência vai se manifestar, o que ela vai vivenciar e o peso que ela vai carregar por uma questão de polaridade, vai depender de onde ela esteja morando. Vamos falar em que corpo ela esteja manifestada. E que isso também, eu não sei se existe uma matemática. Você vai aqui, você vai lá, você tem que fazer isso. Ou se a pessoa assina, isso eu não tenho como saber. Mas que se isso acontece concretamente. Então, quando uma pessoa se liberta, quando uma consciência se liberta, é quando existe aquela história que diz: a gente não precisa mais de corpos para se manifestar. A gente passa a ser, né? A gente vira purpurina, assim. Né? Virou purpurina. Mas a gente já não precisa mais de corpos e passa a se libertar dentro do universo, que a gente pode falar, né? Dentro desse universo, de qualquer lugar, qualquer existência. E, ao mesmo tempo, ela pode estar onde ela quiser e pode sair de um lugar para o outro tranquilamente. Claro, isso é um entendimento temporário que nós podemos ter de uma situação que daqui a 2 anos pode mudar, porque a gente compreende de outra forma. Rapaz, mas olha, se você não bugou, se você conseguiu concluir esse programa até agora sem enlouquecer, tá? Karina... até a gente meio que bugou. Não, mas bugadão, foi mas excelente. Não, eu reparei aqui que teve uma hora que tava eu e o Roberto assim, olhando a Karina falar. Meio que vamos. Cara, volta aqui pra gente bugou. Mas Karina. Mas as metáforas facilitaram. Acabou. Então, Karina, muitíssimo obrigado. Mais uma vez foi ótimo. Maravilhoso, como sempre, né? Como sempre foi jóia. E já fica, eu sei que você vai passar 3 meses na Europa, mas quando voltar, você já bota a agendinha pra cá. Eu venho pra aqui sempre. Tá? Você volta a agendinha pra cá, que a gente vai falar com você. Antes, só pra eu me programar. Camisa florida. Robertão, muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, nos reconectamos. Nos reconectamos com chave de ouro, super ouro. Super ouro. Então, gente, esse foi mais um Reconnect, hoje com Karina Greco, né, falando sobre a apometria quântica e sobre tecnologia do espírito que bugou todo mundo. Tá? Então, esse foi o Reconnect, muito obrigado. Aqui vai sair as redes sociais, aqui vai sair o nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima Reconexão.